Atenção técnica e apresentadores da TV Interlagos para o toque de 5 segundos. Olá, gente! No ar, o programa Abraão. O programa Abraão vai ao ar em 2 edições diárias, às 14h22. Não tem tema definido. As perguntas e respostas são imprevisíveis aqui no programa Abraão pela rede Interlagos de televisão. Já que estamos falando no programa Abraão, eu quero indicar para você, telespectador da rede Interlagos de televisão, para você assistir todos os dias, às 9 horas da manhã, um programa ao vivo, é o programa Abraão.com. E às 10 horas, o programa Interlagos Repórter, um programa de jornalismo, dicas e serviço, apresentado por mim, Abraão, e pelo diretor responsável dessa emissora, José Luiz Borsato. Ao meu lado se encontra um advogado. É o Paulo Robertiotti Vecchiati. É Vecchiati, né, Paulo? Vecchiati, nome muito difícil. O Paulo Roberto está aqui no estúdio, nós estamos aí com o programa. Hoje vou bater um papo com o Paulo Roberto, ele é da Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual, o famoso CADES da Prefeitura de São Paulo. Paulo Roberto, tudo bem contigo, Paulo Roberto? Tudo ótimo, prazer, obrigado pelo convite, Abraão. O prazer é todo meu, me sinto honrado com a sua presença e vamos falar para os nossos telespectadores e telespectadoras o que realmente é o CADES, que tipo de serviço vocês oferecem à população via Prefeitura de São Paulo, onde tem como prefeito Gilberto Kassab um grande líder, né? Um grande líder da política. Aliás, da política nacional, agora com o novo partido, o PSD, né, o Partido Social Democrático. Né? Exatamente. Parabéns aí ao prefeito Gilberto Kassab, que já deu entrevista para o meu programa. Hein? Já esteve aqui dando entrevista, Gilberto Kassab, entre outros secretários, tanto municipal quanto estadual. Paulo Roberto, vamos chamar de Paulo Roberto, porque Paulo Robertiotti Vecchiati é dificílimo, né? Claro. Vamos deixar só na legenda depois, daqui a pouco, de vez em quando passa aí embaixo na legenda, aí passa seu nome por inteiro. Claro. Legal, claro, Paulo? fica à vontade. Paulo, eu queria saber de você, o CADES, Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual, foi criado quando e por quê? Então, Abraão, a CADES, obrigado pela pergunta. A CADES foi criada em 2005, né, em São Paulo, no início da gestão do José Serra como prefeito. Foi criada para, em síntese, né, organizar, ajudar na organização de políticas públicas em prol da comunidade LGBT na cidade de São Paulo. E isso num sentido mais amplo, bem amplo, desde sugerir projetos de lei, né, minutas de decretos que possam melhorar, facilitar a vida da população LGBT, até também a gente receber denúncias da população LGBT de discriminação, de homofobia, ou para a gente dar orientação jurídica. Até por isso que a gente criou um projeto, de início com parceria com o governo federal, agora em parceria só com a prefeitura mesmo, do Centro de Combate à Homofobia, pelo qual a gente na prefeitura recebe a população LGBT e dá orientação jurídica a ela. A gente não pode efetivamente entrar com a ação, não é? Porque a OAB não permite eu fazer a ação gratuita, eu não poderia usurpar a competência da defensoria, o advogado de lá não pode pegar a ação cobrando, porque senão a OAB falaria que estaria captando clientela. Então, mas a gente pode dar orientação jurídica e a gente fala para a pessoa procurar um advogado, ou se ganhar até 3 salários mínimos, que é o teto da defensoria, procurar a Defensoria Pública, com a qual a gente tem um convênio com a Defensoria. Mas é isso, a CADES, de maneira bem ampla, ela ajuda na elaboração de políticas públicas e sugere projetos de decreto, projetos de lei em favor da comunidade LGBT. Legal. Paulo Roberto, além da pasta aí, da sua pasta, é do Núcleo de Direito e Advocacia, não é isso? Advocacia, exatamente. Advocacia. Quantos núcleos hoje é distribuído aí no CADES? Quer dizer, o CADES é distribuído por quantos núcleos? Tem o seu e os demais.
Tem diversos, tem o de comunicação social, tem a parte administrativa para ajudar a gente internamente, enfim, a gente trabalha em núcleos distintos, mas tudo voltado para a questão das políticas públicas. Ligado ao LGBT, no caso do CADES. Assim, na prefeitura, a gente é vinculado à Secretaria de Participação e Parceria, não é? Então, a Secretaria de Participação e Parceria tem diversas coordenadorias, tem a CADES, tem a CONE, que é a Coordenadoria do Negro, a Coordenadoria da Mulher, enfim, tem diversas outras coordenadorias. O CREAS, né? CREAS que eles falam. Da criança, você fala? Tem a Coordenadoria da Criança também. A da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida é uma secretaria própria, mas assim, na Secretaria de Participação e Parceria tem diversas coordenadorias, entre elas a CADES. O cargo seu lá, você é o quê? Lá é diretor ou coordenador? Eu sou, o nome técnico do meu cargo, né, eu sou assessor técnico, mas assim, eu sou assessor jurídico, tanto da CADES quanto do Centro de Combate à Homofobia. O CCH ele é vinculado à CADES, a gente até a CADES tem um decreto instituidor e o CCH ele é vinculado à CADES. Ele vai continuar vinculado à CADES, mas a gente está para aprovar o decreto de institucionalizar o CCH mesmo. Maravilha. E você representa bem a categoria aí como advogado do CADES, né, o Paulo? Hoje você tem com uma pulseirinha. Mostra a pulseirinha para os nossos telespectadores aí. Dá um close aí, Chico. Não, tá bem nítido, né? O colorido legal. O ano passado eu tinha uma dessa. Nós tivemos lá. Lá ele se enfeitou tudo, o Paulo. Lá ele pôs uma pulseira, bom brinco, eu já tenho um brinco. Ele mandou pintar o rosto de borboleta. O cara ficou bonito pra caramba. A pulseira eu uso sempre, eu uso porque eu gosto. E é um símbolo da diversidade, né? Eu fui a Amicus Curiae no Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento da União Estável, falei em prova. Você esteve lá? Estive lá, falei por uma associação, e você vendo no vídeo eu falando, aparece a pulseira falando. Aí eu fui com um broche, assim, um pequeno... Existe um broche representativo? Na verdade era um com uma bandeira de São Paulo e uma do arco-íris e outro com um arco-írisinho. Aí eu fui lá marcar a posição mesmo, símbolo da diversidade. Mas assim, a pulseira eu uso sempre, já faz uns 5 ou 6 anos que eu uso ela diariamente. Virou relógio já. Ô Paulo, eu estou conversando aqui no programa Abraão de entrevista com Paulo Roberto. Ele é do núcleo de Direito e Advocacia do CADES, que é da Prefeitura Municipal de São Paulo. Paulo, você esteve lá no Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do Brasil, para resolver as questões. Eu gostaria que você falasse sobre esse projeto que o Supremo aprovou, cujo dia você estava lá. Claro. Como você viu realmente a participação dos juízes, em termos que foi, na realidade, na democracia, como foi essa lei democrática aí para nós no Brasil? Claro. A decisão do Supremo foi excelente, foi maravilhosa. Eu esperava que fosse passar no Supremo, né, mas acho que ninguém esperava a unanimidade, né? A gente esperava até que o Supremo fosse adiar o julgamento do ponto de vista, mas a unanimidade foi maravilhosa, foi um verdadeiro tapa da homofobia, não é? E a decisão do Supremo foi precisa. O que o Supremo fez, assim, tem algumas críticas à decisão. Sim. Alguns falam, isso não era o papel do Supremo, o Supremo legislou. Não, o Supremo não legislou. Diz as lições de direito civil clássico, coisa que qualquer primeiro-anista de direito é obrigado a saber, que quando a lei, a Constituição cita um fato sem proibir outro, isso é uma lacuna, é um buraco na legislação, que você pode resolver por, a gente chama de analogia. A situação é idêntica no essencial, né? Então o que o Supremo falou? Ele falou que... Assim, parafraseando, o que eu falei na sustentação oral foi a linha de muitos ministros, assim, que a Constituição diz que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. O Supremo reconheceu que dizer que é reconhecida entre o homem e a mulher é diferente de dizer que é reconhecida apenas entre o homem e a mulher. Como não está esse apenas, nem nada do gênero escrito, então não tem proibição. O Supremo falou que a união homoafetiva é uma família conjugal, da mesma forma que a união heteroafetiva, então falou que é obrigado a reconhecer, aí disse o ministro Aires Brito, com absoluta igualdade relativamente à união heteroafetiva. Então a união entre pessoas do mesmo sexo é uma família, como a união entre pessoas de sexos diversos. Foi isso que o Supremo fez, e eu até... Você achou justo? Eu achei justo e constitucionalmente preciso. Assim, tem um... Já que o Congresso não faz nada, o Supremo tem que fazer alguma coisa, né? Isso. O ministro Gilmar Mendes, no voto dele, que ainda não está disponível, se não me engano, ele falou muito bem. Em tema de direito fundamental, de direitos fundamentais, e a família, a união estável é um direito fundamental,
Quando o legislador se omite e essa omissão é inconstitucional, gera negativa de direitos, cabe à Suprema Corte agir. Isso é basilar na teoria dos direitos constitucional. Direitos fundamentais não estão sujeitos à votação. Então, se o legislador não garante, cabe à Suprema Corte garantir. Então, tem um jurista britânico, eu gosto de uma frase dele, ele fala assim, que o juiz, né, mas assim, o jurista em geral, ele deve fazer justiça, mas justiça dentro da lei. Então, aí fazendo um corte próprio, na minha opinião, quer dizer, a decisão do Supremo não afrontou o texto da Constituição e foi uma decisão justa. Foi hermeneuticamente adequada, respeitou os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da segurança jurídica, e foi justa e adequada. Paulo, como advogado, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. Eu sou jornalista e apresentador, na minha área não é direito. Por isso que eu trouxe você aqui para falar isso para os nossos telespectadores, que são milhões diariamente. Só para lembrar, a rede Interlagos de televisão transmite em tempo real para todos os países do mundo, e é rede porque nós estamos aí com vários afiliados por todo o Brasil. Nós temos aí a Suprema Corte, já que o nome é Supremo, né? Supremo Tribunal, Suprema Corte. Exatamente. E logo em seguida, a aprovação dos ministros da Suprema Corte do Brasil acontece com aquele juiz que está realmente abaixo, né? Abaixo da Justiça Superior, que lá em Goiás, né? Goiânia cancelou a união estável daqueles dois lá. Primeiro, que ele é evangélico, um juiz evangélico, se não me engano, parece que pertence à Igreja Assembleia de Deus. Como pode no Brasil acontecer o que aconteceu com aquele juiz de Goiânia? Quer dizer, você tem a Suprema Corte, você tem ministro que é superior a todo mundo, logo um subordinado toma conta e fala, não, comigo aqui é diferente, eu que mando, e deixa a Suprema Corte para lá. Como pode acontecer? Como advogado? Fala para os nossos telespectadores. Agora, como advogado, como jurista, o que esse juiz fez é um verdadeiro absurdo. Ele rasgou todo o sistema, a hierarquia das decisões judiciais no país. Correto. Ele falou, estou parafraseando, mas eu li as notícias que falaram, eu não tive acesso à decisão inteira, mas eu vi a notícia que transcrevia. Esse juiz de Goiânia, ele falou que o Supremo teria reescrito a Constituição, que o Supremo teria ultrapassado os limites da sua competência. Não cabe a ele fazer esse julgamento, e não me leve a mal, espero que acredite que eu falo, se o Supremo tivesse decidido em contrário, também não poderia um juiz falar que o Supremo errou e reconhecer a união estável. Nesse julgamento, é que algumas pessoas estão usando a desculpa de que não publicou o inteiro teor do acórdão ainda. Mas assim, gente, é só pegar o vídeo na TV Justiça. O Supremo, no final do julgamento, ele declarou que a decisão tem, aspas, efeito vinculante e eficácia erga omnes, fecha aspas. O que significa? Ela é obrigatória e vale para o país inteiro. Esse juiz, ele mencionou também que para os cartórios que estão vinculados a ele, que somente por decisão judicial eles deveriam registrar. Só que é uma coisa absurda, porque a decisão do Supremo é uma decisão judicial. É que assim, e uma decisão suprema. Suprema. Né? Talvez ele tenha querido dizer que se o casal entrar com uma ação. Só que assim, no Brasil tem dois sistemas de controle de constitucionalidade. Sim. O difuso, qualquer pessoa entra com a ação e pode ter o controle, e o abstrato. Quer dizer, não é um caso concreto. Você processa a lei em tese por uma ação direta no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal dá a decisão. Esse é o caso. O Supremo deu uma decisão judicial, num processo judicial que vale para o país inteiro. Então, eu até brinco, assim, é curioso, se você levar ao extremo, é que assim, teve uma juíza corregedora que infelizmente reformou a decisão dele, e a mídia falou que ele recorreu da decisão, não entendi direito como que ele pode ter recorrido à decisão da superiora dele, mas independente disso. Seria uma situação curiosa, porque imaginou, se você desrespeita a decisão do Supremo como ele fez, cabe uma ação chamada reclamação constitucional. É uma ação que você entra direto no Supremo Tribunal Federal para falar que o juiz desrespeitou a decisão dele. Ou então poderia ter indo recursos, né, numa ação judicial, você poderia entrar com uma ação. Você chegaria na situação curiosa do Supremo Tribunal Federal analisar se ele, Supremo, ultrapassou os limites da sua competência. É uma situação assim absurda. Alguns juristas falaram, tem que ver a fundamentação desse juiz para ver se não teve preconceito. Eu concordo, mas assim, esse juiz de Goiânia, ele desrespeitou a autoridade da decisão do Supremo. Ele expressamente disse que conhece a decisão do Supremo, mas que fala que como o Supremo teria errado na visão dele, ele tomou uma outra atitude. Então, ele desrespeitou a decisão judicial e ele deve ser punido pela corregedoria. Você acredita que ele vai ser punido?
Eu espero que sim. Ele deve ser, na minha opinião, como jurista, como constitucionalista, ele deve ser punido. Se vai ser uma advertência primeiro, né? É que ele tá numa situação complicada, porque assim, ele já anulou uma segunda união estável. É uma segunda já? Então, já tive uma notícia que ele anulou uma segunda. E ele falou que ele foi manejado por Aí já virou uma discriminação, né, Paulo? Está discriminando já vira teimosia, porque assim, ele está reiteradamente desrespeitando a decisão do Supremo. Então, se ele fizer isso algumas vezes, talvez, ao invés da advertência, possa ser suspenso direto. Mas uma coisa importante, assim, você mencionou, eu não sei se era de uma igreja ou ouviu algo a respeito. Segundo informação na mídia, a mídia mostrou que, se eu não me engano, ele pertence à igreja Assembleia de Deus. Pode ser o ministério, que tem negócio de ministério lá, ministério não sei do que. Mas isso é relevante. Mas o que eu sei, eu vi na mídia, é que ele foi homenageado por evangélicos locais que se opõem à decisão suprema. Os evangélicos podem homenagear ele, é o direito deles, enfim. Mas assim, aí ele teria dito, salvo engano, salvo a mídia, que, assim, que Deus o teria impingido a decidir desta forma. O Estado é laico, artigo 19, inciso 1 da Constituição. Deus proibida a aliança com a religião. Claro. Não tem aquela célebre frase, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? O direito é laico. Então não cabe fundamentações religiosas são inconstitucionais. Então, quer dizer, eu acho que esse juiz tem que ser punido, até porque são daquelas situações, é a mesma coisa que você dizer que a Terra é quadrada, é uma coisa tão absurda que você fica até com um pouco de dificuldade de como refutar, mas assim, em suma, em síntese, o que esse juiz fez, ele desrespeitou toda a hierarquia das decisões judiciais do país. Ele não tem liberdade para, numa decisão superior... Ele não tem essa autonomia para desrespeitar a Suprema Corte do Brasil. Né? Ele poderia até fazer na decisão, aos ministros da Suprema Corte, eu desrespeito. O Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, ele está chocado. Parece que deu uma entrevista que falou que ele está espantado com isso. E a gente tem que ficar chocado. Pensou se a moda pega, né? É o que eu falei, imagina, se a moda pega, numa ação qualquer, uma ação de despejo, por exemplo. Qualquer juiz, vamos cancelar a decisão do Supremo. Nem do Supremo, o juiz dá uma decisão, cabe apelação, o tribunal reforma. Aí o juiz fala, não, essa decisão do tribunal é ilegal, e ele não aplica. Foi isso que esse juiz fez. Então, quer dizer, é claro, ele não deu uma decisão reformada, mas... O que o juiz poderia ter feito pela consciência dele é falar disso, que ele discorda do Supremo, por causa disso, mas por ser decisão vinculante, válida no país inteiro, ele deveria cumpri-la. É verdade. Estou conversando com Paulo Roberto, ele é do Núcleo de Direito e Advocacia do CADES, que é a Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual do município de São Paulo. Foi criado em 2005 por decreto do então prefeito José Serra. Exatamente. É isso. José Serra, já que nós falamos em evangélico, entramos nessa corte, na Suprema Corte, né? Paulo, vamos falar das igrejas evangélicas ligado aí ao meio GLBT. Tem bastantes igrejas evangélicas. Você pertence a alguma igreja evangélica ligada ao SBT ou você é católico mesmo? Não, eu não pertenço a nenhuma. Eu conheço uma que é a ICM, a Igreja da Comunidade Metropolitana. Que é para todos, né? Para todos, Igreja Evangélica Cristã para Todos. Eu conheço de nome também. Inclusive, nós entrevistei um pastor lá na GLBT do ano passado. Esse ano eu entrevistei um pastor do ano passado. Que na ICM eu conheço o reverendo Cristiano, né, que aqui em São Paulo, e que a ICM fez um casamento coletivo, né, um casamento religioso coletivo na USP, né, no Salão Nobre. Eu não sou vinculado a nenhuma igreja. Você é cristão? Independente. Eu sou cristão, mas independente de religião. Eu tenho uma religiosidade própria. Aliás, sempre eu falo o seguinte, se religião fosse bom, Jesus tinha montado uma, né? Jesus Cristo não montou nenhuma religião, o pessoal inventaram e foi montando. Cada pessoa pode escolher a religião que lhe faz sentido. Eu gosto muito da fé budista, né? Embora tenha algumas coisinhas que eu não concorde. Acredito em reencarnação. Eu tenho uma religiosidade própria. Que eu não... Você é espírita, então? Quem acredita na reencarnação é mais espírita, né? São os espíritos. Mas os budistas também acreditam. Então, quer dizer, eu costumo dizer que eu tenho uma fé própria, né? Eu tenho, não só ateu, agnóstico, mas mais ou menos, né? Aquele que acredita em uma força superior, mas que não se enquadra numa religião. Paulo, eu já acredito na vida eterna, porque eu sou o fundador da religião judaica, e aí vem o judeu que acredita na reencarnação, vem o meu filho lá, o Ismael, né? O meu filho com Agar, que acabou, né? Dando aquela briga toda, né? Fundaram aí o islamismo, e depois veio aí o Isaac, que fundou o cristianismo, né? Passou essas três brigas do pessoal. Então eu já sou
né, essas três religiões no mundo acreditam na vida eterna. É por isso que Então, eu falei antes de começar que com Abraão ninguém quer brigar, né? Ninguém quer brigar com Abraão. Não faz bem se dispor com Abraão, né? É verdade. Eu estou conversando com o Paulo Roberto e essas igrejas têm pedido apoio jurídico junto à sua pasta? Ao que me consta, não. Até para esclarecer para o público, né, eu estou na CADES faz quase um mês, estou substituindo o Gustavo Menezes, que é o antigo assessor jurídico da CADES, enfim, que ele não pôde continuar. Certo. O seu cargo é de confiança? É um cargo de confiança mesmo. Então, assim, mas ao que me consta, não. As igrejas inclusivas, eu pessoalmente, não enquanto assessor jurídico, mas pessoalmente, eu acho um trabalho muito importante, porque mostra para as pessoas LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que a fé não é incompatível com a sua orientação sexual não heterossexual. Então, toda a discussão, se a Bíblia deve ser interpretada literalmente ou de maneira histórico-crítica, quando esses pastores fundamentalistas, contrários, falam, não, ela está aqui na palavra de Deus, essas igrejas elas destacam com razão que essa postura de interpretar literalmente a Bíblia é muito recente, é do século XVIII, enfim, é por aí. Então, eles, enfim, mas sim, cada igreja tem o direito de interpretar a sua religião da forma que melhor sentido lhe faça. Mas essas igrejas, elas trazem uma interpretação com a qual eu concordo, de que homossexualidade não é pecado, enfim, tem diversos textos, livros sobre isso, acho que não cabe aqui. Claro. Bom, eu entrevistei um pastor de uma igreja cristã evangélica GLBT, não em 2011, mas em 2010. E o pastor disse o seguinte, olha, ele até citou uma passagem bíblica onde diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Ele até citou a respeito para justificar a minha pergunta junto à igreja evangélica cristã para todos, Se eu não me engano, tem uma sede aí no bairro de Santa Cecília, parece que é o bairro de Santa Cecília. Agora, em relação ao Supremo, por que o Brasil é tão atrasado, Paulo? Você como advogado, você deve saber, e sabe com certeza melhor do que eu, e você pode transferir isso para o nosso telespectador. Por que o Brasil é um país tão atrasado, um paísinho assim meio, em relação à democracia? Porque essa liberdade que o pessoal gay estão tendo agora é questão de democracia. Você pega a questão de gays, esse negócio de LGBT aí é coisa de milhões de anos atrás, antes de Jesus Cristo já existia. Sim. O Brasil fica agora no século XXI tentando achar, e você pega a Suprema Corte que apoia o casamento, não é casamento, como você falou aí, tem um nome união próprio, estável. A união estável, e vem um juiz, na classe, não sei como vocês classificam o juiz aí, de uma corte menor, mais baixa, de primeira instância. De primeira instância, cancelando a de última instância, em pleno século XXI, pois esse negócio ligado aí de homossexualismo é uma coisa antes de Jesus Cristo já existia, é normal isso aí. Claro. Quem conhece a história, quem é bom em história sabe disso. Claro, isso é muito antigo. Eu tenho um livro chamado Manual da Homoafetividade, que fala sobre casamento civil, união estável e adoção por homossexuais, por casais homoafetivos. No primeiro capítulo eu falo da história, Tem uma frase atribuída a Goethe, a homossexualidade é tão antiga quanto a humanidade. Só uma pergunta, por que o Brasil é tão atrasado assim? Por que o Brasil é tão atrasado? Não, é uma questão... Por que aqui tem que ser tudo amarrado, tudo lento, tudo tipo uma tartaruguinha? O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, um dos últimos. Só em 88 o Brasil deu igualdade plena à mulher, 120 anos proibiu aí o Libras, a língua de sinais, o Sul não podiam. Agora foi liberado através de uma lei. Então, a mulher, lembra, até a década de 60, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher ela virava adolescente com o casamento, de absolutamente capaz, quando ela casava ela virava relativamente capaz de novo. Só na década de 60 isso melhorou, e só com a Constituição de 88 o Brasil deu igualdade plena a homens e mulheres perante a lei. É uma questão que foge do direito, então aí eu não tenho muita especialidade para falar. Que isso é um problema histórico do Brasil. Eu não sei dizer por que a gente é sempre o último. E outra, o Supremo Tribunal Federal tomou essa atitude porque o Congresso, se fosse deixar para o Congresso, não ia sair nunca. Não sai nunca, daqui só no século XXII. Eu não sei o que acontece com o Congresso parece que não quer trabalhar, não quer fazer com que o país seja um país democrático ou plena democracia. O grande problema do Congresso Nacional, assim,
com todo respeito a todas as religiões, Sim. eu sei, muitos não são todos religiosos que são homofóbicos, que são fundamentalistas, quero deixar isso bem claro, mas assim, o problema é o crescimento das bancadas fundamentalistas do Congresso Nacional. No Congresso Nacional tem cada vez mais pessoas, bispos, pastores, padres, etc., sendo eleitos para representar a sua religião no Congresso Nacional. Que, a meu ver, afronta até o Estado laico. Tinha um projeto de complementar, que também não vai ser votado nunca, que falava que ministros religiosos que tenham, sabe, sejam padres, pastores, lideranças de igrejas, por assim dizer, nos últimos 12 meses não poderiam se candidatar. Eu acharia o mínimo necessário. Porque o problema no Congresso é que essas religiões, essas pessoas, elas querem impor as suas religiões. No Brasil, até entre juristas, o Ives Gandra, acho que já disse isso, é um jurista que é sempre procurado para comentar, para criticar decisões do Comando Supremo. Ives Gandras Martins, né? Que é um tributarista respeitado, mas tem o direito de ser conservador e que cada um defende o que lhe fizer mais sentido. Certo. Mas, salvo engano, ele disse, o Fonteles disse também, o Estado é laico, mas o povo não é. Eu queria saber o que eles querem dizer com isso. Porque se você entender que com isso você pode usar a religião para justificar decisões jurídicas e políticas, então você está jogando o Estado laico no lixo. A Constituição fala, é proibida relações de aliança ou dependência com religiões e instituições religiosas. Artigo 19, inciso 1. Ora, você usar uma religião como fundamentação política ou jurídica, você está tendo no mínimo aliança com essa religião. Correto. Então, quer dizer, o problema é que no Congresso Nacional não tem discussão, você viu, divulgou-se na mídia, meio polêmico se é verdade ou não, mas que quando ameaçavam queimar o Palocci, falavam, se não rejeitar o kit anti-homofobia na escola, a gente chama o Palocci. Sabe, o projeto da Marta, aquele de União Civil, desde 95, ele está na Câmara dos Deputados até hoje. Por que nunca votam? A gente é sempre moeda de troca. Ou você deixa de lado o projeto de lei, ou a gente chama a CPI, ou a gente derruba o ministro. A gente o que emperra então o Congresso é isso. E um exemplo concreto. É aí que emperra o Congresso. É o que emperra o Congresso para questões de direitos humanos. Os dogmas religiosos acabam emperrando o Congresso. Felizmente, para questões para garantia de direitos, cabe analogia. Então, o Supremo Tribunal Federal, a gente depende, claro, de convencer uma corte, né, um juiz, mas assim, o Supremo Tribunal Federal tem que fundamentar racionalmente suas decisões. Parlamentar, não. É sim ou não. E você vê, lembra o discurso da Miriam Rios, recentemente no Rio de Janeiro? Sim. Ela fez aquele discurso extremamente preconceituoso. Parece que ela disse que não foi preconceituosa, desculpe. Alguém que fala o que ela falou é preconceituosa. Mas com a mais básica de todas as coisas. Ela falou tudo aquilo para não ser aprovado uma emenda na Constituição do Rio de Janeiro para falar que era proibida a discriminação por orientação sexual. Ponto, só isso. É a coisa mais básica. Primeiro, a discriminação por orientação sexual é proibida, porque a Constituição fala, vedados quaisquer outras formas de discriminação. Certo. É importante estar escrito, porque eu tenho dito isso sobre a criminalização da homofobia, que é preciso ter uma lei expressa. As pessoas têm um inacreditável inconsciente coletivo hoje de que as pessoas teriam o direito, o pseudo-direito de discriminar LGBTs. Isso não existe. É preciso que o Estado se posicione com uma lei que coíba, de preferência uma lei penal, né? Porque senão você vai estar hierarquizando discriminações, você vai dizer que discriminar negros, grupos étnicos, estrangeiros e religiosos, que são os critérios da lei de racismo, você vai dizer que discriminar esses seria mais grave que discriminar gays, LGBTs. Então, quer dizer, você precisa de uma lei que criminalize a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, para que as pessoas se conscientizem de que não têm o direito de discriminar. É o que eu chamo de direito à igual proteção penal, nesse caso da criminalização. Perfeito. Estou conversando com Paulo Roberto, ele é advogado do Núcleo de Direito e Advocacia do CADES de Diversidade. É um aliado nosso. Eu não costumo questionar a sexualidade das pessoas. Legal. Apesar de eu ser homossexual, eu costumo brincar que o meu gaydar não é tão forte, tão bom assim. Mas eu acho tão irrelevante se perguntar se a pessoa é homossexual ou não. Os homossexuais se assumirem enquanto homossexuais, assim, é importante porque, assim, quando você para de pedir aceitação e exige respeito, as pessoas começam a te respeitar. Muitas pessoas, assim, que tinham preconceito contra homossexuais, quando descobrem que uma pessoa que você convive há muito tempo é homossexual e percebem que isso não influencia em nada no caráter, na dignidade, na bondade dessa pessoa,
as pessoas, porque assim, muito do preconceito é ignorância, o desconhecimento. É ignorância. Então, quer dizer, mas assim, conhecer história, né, o Paulo? dito Conhecer isso, história. não é irrelevante se a pessoa é homossexual ou não. Então, se ele é simpatizante, um simpatizante engajado, como Gianazzi, é importante. Ô Paulo, a maioria do pessoal que estão no CAD são todos homossexuais? Tanto masculino e feminino? Não são todos. Não são todos. Não são todos. Tem simpatizando, homossexuais, tem todo mundo. Tem homossexuais, simpatizantes. É legal a gente ter homossexuais, né? Porque a gente fala, porque você imagina a coordenadoria do negro sem um negro, ou sem Não da dá mulher certo, sem a né? mulher. Não Não dá, dá. Você não tem funciona. que ter. É claro que é muito As importante. pessoas certas nos lugares certos, né? É muito importante você ter simpatizantes. Se não me engano, o presidente do Conselho Nacional LGBT é heterossexual. Não tem problema, assim, ontologicamente não tem problema. Mas assim, é importante você ter a minoria LGBTs, no caso, em conselhos, coordenadorias pró-diversidade sexual, porque a gente sofre na pele a discriminação. Então, você, por mais simpatizante que você ou alguma outra pessoa seja, quem sofre na pele tem uma visão diferenciada. Então, a Maria Berenice Dias é uma simpatizante fantástica, né? Quer dizer, ela poderia estar na frente do conselho, mas assim, não pode ter só heterossexual numa comissão. Perfeito. Senão só branco numa comissão do negro. Não daria, né? Bom, eu conversei hoje aqui no programa Abraão com Paulo Roberto. Ele é do Núcleo de Direito e Advocacia, ele é advogado do CADES, da Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Aí me sinto honrado com a sua presença, falando um pouco aí para a classe do pessoal, né? A classe do setor LGBT de São Paulo, do Brasil e do mundo. Eu deixo as considerações finais. Eu queria agradecer o convite da entrevista, né? É importante a gente ter espaço na mídia para expor a nossa versão, a nossa opinião, né? Sobre a necessidade de proteção, de promoção da cidadania LGBT, das pessoas LGBTs. Como considerações finais, eu falo isso. Eu acho que o Estado brasileiro tem que se conscientizar de que é intolerável a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, discriminar a comunidade LGBT em geral. Falar e garantir direitos iguais, quer dizer, é muito como a gente falar, né? Nós pagamos os mesmos impostos, por que não vamos ter os mesmos direitos? O que o Supremo Tribunal Federal fez no caso da União Estável foi reconhecer que é arbitrário e irracional você discriminar LGBT, no caso casais homoafetivos, mas LGBTs em geral. Eu queria destacar a importância da criminalização da homofobia, né, que é algo que só pode ser feito em âmbito federal, né, no Congresso Nacional, porque infelizmente tem muitas pessoas que se acham no direito, né, de discriminar LGBTs, e é muito comum usarem até de tom jocoso, não é crime. Bom, então, quer dizer, embora você consiga enquadrar em alguns crimes, constrangimento ilegal, injúria, como as penas são muito pequenas, né, vira no juizado especial criminal, vira pequenas causas criminais, você paga a cesta básica. Da mesma forma que a Maria Berenice Dias diz... Pena alternativa, né? Pena alternativa, que no Brasil banalizou a cesta básica. Como a Maria Berenice Dias diz com razão que antes da Lei Maria da Penha era barato bater na mulher, hoje é barato bater no gay, discriminar gays. Então é preciso que o Estado criminalize a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, enfim, com penas compatíveis com a gravidade de crimes de ódio, de discursos de ódio. A discriminação contra LGBTs é análoga à discriminação contra negros, a lei de racismo fala hoje em discriminação por cor de pele, etnia, origem nacional e religião. Então, embora não caiba crime por analogia, isso é óbvio no direito, como as discriminações são análogas, é preciso que uma lei criminal que puna a discriminação LGBTs a puna de forma análoga a essas outras discriminações. Senão você estaria hierarquizando opressões, o que é errado. E rebatendo crítica muito comum que eu acho importante, essa lei não é lei de mordaça, não é ditadura, não viola a liberdade de expressão. O Supremo já falou algumas vezes, liberdade de expressão não dá direito a discurso de ódio, não dá direito a cometer ato ilícito, não dá direito a você ofender a dignidade humana das outras pessoas. O Supremo Tribunal Federal afirmou isso num caso famoso sobre antissemitismo, habeas corpus 82424, era um livro antissemita, que ele falou que era caso de racismo mesmo. Então, quer dizer, liberdade de expressão não é direito absoluto, não garante o direito de você discriminar ninguém. E o PLC 122 de 2006, né, ele visa unicamente punir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. E é isso, ressaltar a importância da criminalização da homofobia e da transfobia e fazer um apelo, né, para que as pessoas deixem de discriminar LGBTs, né, ou se conhecem pessoas, tentem conscientizá-las, porque
Orientação sexual, identidade de gênero, elas não... você ser homossexual, bissexual, travesti, transexual, isso não é defeito de caráter. São pessoas tão dignas e tão merecedoras de respeito como quaisquer outras. Então fica esse apelo para o respeito à cidadania plena LGBT.